partir de agora você vai participar conosco de uma transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, direto da sede da Igreja Encontros de Fé. Deus tem nos abençoado tremendamente. Grande momento de dar as mãos como um só povo, com vozes de toda a terra, louvamos juntos em grande coro, exalte seu nome, é santo nosso Deus, vem, cante ao Senhor. Abra o coração, louve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar para louvar agora. Vem. Esse é o grande momento de dar as mãos como um só povo, com vozes de toda a terra, louvamos juntos em grande coro, exalte seu nome, é santo nosso Deus. Vem, cante ao Senhor, abre o coração, louve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar para louvar agora. Vem, cante ao Senhor, abre o coração, louve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar para louvar agora. Vem. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei em seu santuário. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei pra sempre. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei em seu santuário. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei pra sempre. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei em seu santuário. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei pra sempre. Te louvamos com tudo que temos e somos nesta noite, Senhor. Somos o teu povo e nos alegramos na tua presença. Por isso, reine em nossas vidas. Vem com tua presença mais e mais. Nós queremos estar contigo o tempo todo, Senhor, como tu estás conosco. Vamos dizer: vem, cante ao Senhor, abre o coração, louve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar para louvar agora. Vem, cante ao Senhor, abre o coração, louve-o ao entrar em seu santuário. Vem,
Aleluia. Obrigado, Senhor, por tua presença. Tu és digno de honra, glória e todo louvor. Recebe o nosso melhor nesta noite. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Encontro em ti poder pra salvar. Ao som de tua voz tudo se faz. Jesus, minha força és. O caminho se abriu, o véu se rasgou. Em tua presença livre sou. Graças ao teu amor, tu mereces todo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Naquela cruz o Rei suportou toda a vergonha e a dor. O Pai entregou Jesus. Das trevas pra luz, venceu o Rei Jesus. Terra e céu se tornam um. Cristo ressuscitou.
paz a todos nessa manhã, que Deus abençoe a tua vida. Uma alegria estarmos juntos hoje, 24 de maio de 2020, e estamos retornando às nossas atividades presenciais. Então, eu quero passar algumas orientações para você. Você pode se inscrever para os nossos cultos presenciais através desse link. Faça isso para que possamos te acomodar com alegria e para que possamos desfrutar de momentos novamente de comunhão. Obviamente, estamos com algumas restrições, são poucas pessoas nos cultos, apenas 30, mas assim já iniciamos um retorno às atividades, pedindo a Deus que nos guarde, nos abençoe, e também vamos estar orando e abençoando a tua vida. Então hoje, no dia 24 de maio, aqui estamos ao vivo, na Igreja Encontros de Fé, na sede, em Porto Alegre. E você pode se inscrever para os demais cultos ao longo do dia. Teremos vários cultos ao longo do dia, em todos os domingos que serão na sequência, e você pode estar participando conosco. Lembre também que você pode continuar contribuindo, ofertando com alegria, fazendo isso com liberalidade. Tem aí as nossas opções para que você possa contribuir financeiramente, sabendo que Deus abençoa aquele que com alegria, com júbilo, com gratidão em seu coração, oferta e contribui. Além disso, você tem também os nossos canais de contato, onde você pode manifestar uma necessidade, pedir uma oração, ou se você quiser fazer a doação de alimento, alguma coisa, pode combinar com a nossa equipe para que você possa fazer também essa doação. Agradecemos a todos os irmãos que durante todo esse período estiveram orando, colaborando junto conosco. Nós distribuímos incontáveis cestas básicas em todas as congregações do ministério em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Que Deus abençoe a vocês todos, que vocês continuem tendo esse coração dadivoso, com esse coração realmente livre para doar e para abençoar pessoas. Nessa manhã, dia 24, que retornamos às nossas atividades presenciais, você vai ter os cultos. Ontem já tivemos cultos em Porto Alegre, nas congregações, e assim vai em toda a sequência. Eu quero começar este momento orando. Sabe que a oração é uma das maiores ferramentas da fé. É algo que nós devemos exercer diariamente. É uma ação motivada pelo Espírito Santo em nosso coração que nos leva a nos apresentarmos diante de Deus. E somos recebidos, porque Deus ouve a oração e Deus responde a oração. Amém? Então vamos orar. Senhor, nessa manhã nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, porque por essa porta que tu nos abre, o teu evangelho entra e é poderoso para realizar o teu propósito. Nessa manhã nós te pedimos que tu nos abençoe como ministério, como igreja, como parte da igreja em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, nesse estado. O que nós te pedimos é que tu abra os céus e abençoe as pessoas. Toque elas pelo teu Espírito Santo, trazendo novo nascimento, transformação de vida. Abre as portas, Senhor, e abençoa aquele que está enfermo. Abençoa, Senhor, aquele que está numa necessidade nessa hora. Supre a necessidade, tanto na carne, no seu físico, quanto em sua alma. Faz isso para a tua glória, Jesus. Faz isso para revelar ainda mais a tua pessoa. Faz isso, Senhor, também para nos abençoar. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Essa manhã quero ler um texto que está em Gálatas, no capítulo 1. Se você nos assistiu ontem pelo programa do Canal 20 da NET, você viu o pastor Isaías, pastor Joel e eu conversando um pouco sobre milagres. E é sobre isso que queremos falar nesta manhã. E queremos, com o coração aberto e alegre, abençoar a tua vida, para que a graça e a unção do Espírito Santo fortaleçam a tua fé. E você comece a ver cada vez mais a interferência do amor de Deus nas tuas circunstâncias, a interferência do Espírito Santo em teu coração, em teus pensamentos, a interferência do Espírito Santo na tua casa e nas tuas relações familiares. Gálatas 3, versículo 1 diz assim: ó
Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está aqui questionando os irmãos da Galácia, da igreja que estava instalada nesta região, uma ou mais congregações, possivelmente uma congregação maior e outras menores associadas, não se sabe ao certo. O que se sabe é que algo não estava acontecendo de forma adequada, segundo aquilo que Paulo tinha estabelecido como fundamento para aquela estrutura de igreja. Paulo não está aqui na igreja presente, possivelmente ele estava em Corinto ou em outra região e mandou essa carta, chamando a atenção de todos os irmãos e irmãs, chamando eles de Gálatas insensatos. Isso é como se tivesse perdido o senso, como se eles tivessem perdido a direção, como se eles tivessem dado ouvidos a algo que estava desviando eles de um caminho, que era o caminho de Deus, que Paulo havia anunciado. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Veja, o Evangelho chegou até essa região e as pessoas foram salvas e transformadas pela pregação do Evangelho, pela palavra da fé, pela ministração direta da ação do Espírito Santo nos corações, concedendo regeneração, novo nascimento, trazendo as pessoas de uma vida de pecado para uma vida de santidade com Deus, de uma vida sem justiça, mas operada pela justiça do mundo, mas aí sim, justificados pela fé em Cristo, passaram a fazer e ter frutos adequados com a justiça de Deus e com a retidão de Deus. Paulo chama a atenção deles porque, na verdade, ele estava questionando o fato de algumas pessoas terem interferido ideias que obrigavam eles, ou diziam para eles que se vocês realmente são salvos, vocês têm que cumprir isso. Possivelmente pessoas vindas da região de Jerusalém, da igreja que estava ali em Judá, naquela região toda da Palestina, e vieram dizendo: vocês têm que se circuncidar, vocês têm que observar leis de alimentação, restrição de alimentos, vocês têm que observar o sábado, vocês têm que observar isso, observar aquilo outro. Porque sem essas coisas a salvação ela não é efetiva. Sem essas coisas a salvação realmente não é manifesta. E Paulo está questionando no versículo 2 se a salvação deles foi porque eles foram instruídos na obra da lei, nas ordenanças, ou se eles foram instruídos que Jesus Cristo tinha morrido por eles na cruz para perdoar os pecados, que ressuscitou e se apresentou vivo aos seus discípulos, e como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 15, a mais de 500 pessoas, ao longo de vários dias. Depois foi assunto aos céus, e depois derramou seu Espírito, e o Evangelho passou a ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, e estava sendo pregado aos confins do mundo. Aqui já é uma região mais distante ainda de Jerusalém, a Galácia, de origem até celta, com outros deuses, com outra cultura, mas veja, o Evangelho entrou nessa região e as pessoas foram salvas pela pregação da fé. Pelo fato de Jesus Cristo ter encarnado, vivido a nossa vida, morrido a nossa morte, vertido seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Ressuscitou, apresentou-se vivo, assunto aos céus, derramou o seu Espírito
E foi essa pregação, esse anúncio da vida eterna em Cristo Jesus, da ressurreição pós-morte, do perdão de pecados em Cristo, das boas novas do Evangelho, onde Deus se manifesta misericordioso sobre nós. Foi essa pregação que salvou eles. Mas algumas ideias vieram. E Paulo está, de alguma forma, tentando trazer eles novamente à sensatez. Por quê? Porque Paulo sabia muito bem de que nenhum esforço humano, nada que é natural, nada que é da natureza humana, nenhum trabalho humano tem poder para aproximar esta pessoa de Deus. Nada do que possamos fazer ou pensar tem poder para nos levar a Deus. É necessário que sejamos conduzidos a Ele pelo Espírito Santo e pela obra da cruz. Por isso que lá em Hebreus nós lemos, 10, 19, que Ele rasgou o véu. Que Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, através do seu sangue. Por isso a pregação da fé, ela anuncia sempre, sempre, o perdão de pecados em Cristo Jesus, independente do pecado. A solução para ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 3, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Veja, quando nós vivemos uma vida por ordenança diante de Deus, e isso era a antiga aliança, existem pessoas que têm mais capacidade e mais disciplina do que outras. Tem pessoas que automaticamente têm na sua natureza uma facilidade em ordenar-se e moldar-se. Outras pessoas não têm tanto isso. E quando a coisa cai na carne, fica na dependência de que um consegue e outro não. Veja, seria injusto da parte de Deus. Porque tem pessoas que têm um determinado tipo de habilidade que Deus concedeu, e Deus deu habilidade, outros tipos para outras pessoas. Cada um tem a sua capacidade que Deus deu. Não que um seja maior ou menor, mas existem pessoas que se ordenam melhor e outras têm mais dificuldade. E veja como seria injusto, porque alguns conseguiriam e outros não. Mas Deus não fez isso. Ele encerrou todas as coisas e todo ser humano debaixo do pecado, porque todo ser humano que nasce é pecador. Nasce no pecado original de Adão e Eva e nasce na capacidade de executar os seus próprios pecados, desde que nasce. Automaticamente, somos todos pecadores e todos destituídos da glória de Deus, e nada que o ser humano possa fazer o aproxima de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Portanto, aperfeiçoamento na carne não gera aproximação com Deus, mas ouvir a voz do Espírito Santo que está na palavra de Deus e habitando em nós, nos conduzindo essa palavra e fazendo vivo o milagre da salvação, fazendo vivo essa graça salvadora em nós. Aí sim nós vamos não nos aperfeiçoar, mas nós vamos nos moldar, imitando a Jesus Cristo em primeiro lugar, que é o nosso pastor, sumo sacerdote, profeta, rei, amigo e salvador. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, no versículo 4. Veja, o evangelho, quando era implementado nessas regiões, ele tinha um embate cultural muito forte, ele tinha um embate religioso muito forte. Muitas vezes as circunstâncias daquele momento, no primeiro século, quando você chegava anunciando o evangelho, existia um status religioso, muitas vezes dos judeus e também dos pagãos, e isso gerava um conflito. E muitas vezes pessoas eram agressivas a tal ponto de fazer muitos cristãos morrerem, como aconteceu em várias perseguições no primeiro século, no segundo século, e acontecem até o dia de hoje. Por quê? Porque o evangelho não está preso a cultura, não está preso a famílias, não está preso a cidades ou circunstâncias. O evangelho é anunciado dos céus para a terra. O evangelho é anunciado onde Deus revela o seu amor para com o ser humano de modo geral. Isso é transcultural, isso não tem barreiras, isso não tem nem nada que o impeça, porque atinge o ser humano na sua síntese, no seu interior. Isto é, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e necessitamos conhecer a Deus para que a nossa vida
se aproxime dele. Então houve grande sofrimento, e esse sofrimento veio também por causa da pregação do Evangelho. E aí Paulo termina essa primeira etapa do capítulo 3, dizendo: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Milagres acontecem porque nós obedecemos, ou milagres acontecem porque nós cremos? Veja, a providência de Deus está sobre a face da terra, tanto para justos quanto para injustos, quanto para fiéis a Deus, quanto para infiéis a Deus. Deus, na sua providência, sustenta a sua criação, o universo, a face da terra e os seres humanos e a natureza, os animais, as árvores, a água, o ar. Deus preserva todas as coisas porque é poderoso, assim é amoroso, manifesta o seu amor dessa forma e sustenta e providencia os meios para que tudo isso se sustente. Então Deus, na sua providência, realiza milagres todos os dias, através do seu Espírito que está atuando na terra. Mas aqui, mais ainda, dos milagres que acontecem no meio da igreja. Os milagres que acontecem no meio da igreja são para manifestar o Deus que não é só um Deus que está num papel, não é um Deus somente que nós anunciamos e proclamamos, mas é um Deus poderoso que realiza, que interfere no tempo, no espaço. Veja, Deus não está restrito às nossas leis naturais. Deus criou as leis naturais, portanto Ele as determina e, portanto, Ele tem capacidade de interferir sobre elas. No programa de ontem, do canal 20, o pastor Isaías até citou o Mar Vermelho, foi uma interferência direta de Deus sobre a natureza. Existe interferência sobre a natureza, existe interferência de Deus sobre o tempo, espaço, e existe interferência de Deus diretamente no nosso coração. E isso acontece pelo Evangelho, pela palavra. Existe interferência direta no nosso coração quando Deus nos dá um novo nascimento e somos salvos, chamados à salvação. Existe uma interferência direta de Deus quando Ele atua pelo seu Espírito, curando enfermidades e livrando os oprimidos do diabo. Veja, existe uma relação espiritual e natural. Existe uma relação sobrenatural da revelação de Deus. Há uma transcendência. Guarde. Nossa vida não é simplesmente natural. Nossa vida não é simplesmente existencial. Nossa vida tem uma transcendência onde Deus nos deu vida. E Deus nos deu a oportunidade nos dias de hoje de o conhecer, de saber que Deus está realmente agindo por nós e realizando os seus milagres, inclusive no dia de hoje, 24 de maio de 2020. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, interfere diretamente na nossa vida, e a oração é uma das ferramentas eficazes onde Deus opera os seus milagres. Talvez um casal esteja com um problema, e se você vira um pastor pedindo orientação sobre o problema, e quem me conhece mais de perto e já foi, a primeira pergunta que eu faço é: o que na Bíblia vocês têm lido para trazer vocês até essa situação ou para tirar vocês dessa situação? Quais são as orações que são feitas por vocês para tirar vocês dessa situação ou para mudar a situação? Porque a leitura da palavra, o Espírito Santo age sobre nós e realiza milagres. A oração, o Espírito Santo age sobre nós e realiza milagres. O que acontece nos dias de hoje é que a relação com Deus ela é tão natural e tão existencial que as pessoas elas oram a Deus e leem a palavra com um objetivo muito claro de ter um retorno nas suas necessidades, nas suas emoções, nas suas vontades e nas suas necessidades naturais, financeiras, emocionais. Então age-se como se Deus fosse uma caixa de depósito onde você coloca um cartão, digita uma senha, que é a oração, e você faz ali e vem o que você quer, vira as costas e vai. Não. Tiago mesmo diz que a pessoa de ânimo dobre não recebe de Deus. Por quê? Porque para que você se aproxime de Deus, você tem que crer nele. Para que você se aproxime de Deus, a pregação da fé tem que ter gerado fé em ti. Para que você se aproxime de Deus, o sangue de Cristo tem que limpar e purificar teu pecado. E você tem que reconhecer-se pecador.
reconhecer-se necessitado de Deus, reconhecer-se filho de Deus, para que um pai amoroso realize sobre ti. Veja, quando nós damos coisas aos nossos filhos ficam alegres. Quando nós dizemos não para os nossos filhos, ficam brabos. Quando Deus nos dá coisa, nós também ficamos alegres. Mas quando Deus não nos dá coisas, não realiza milagres sobre nós, devemos ter o coração mais grato ainda. Sabe por quê? Porque o sim de Deus simplesmente faz com que nós tenhamos orado na direção que Ele queria e recebemos o sim. Mas quando nós queremos orar numa direção diferente, Ele diz o não, para te preservar, para te guardar e para te livrar do mal. Veja, as pessoas acham que podem produzir milagres. Nós não temos poder. Pastores não têm poder. Obreiros não têm poder. Diáconos não têm poder. O poder pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, Ele opera milagres através de nós. Ele faz conforme lhe apraz. Deus sabe qual é o seu propósito eterno. Cumpre a nós nos sujeitarmos a Ele pela fé. E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo quanto podemos pensar, sentir, querer, desejar, planejar, Ele é poderoso. Versículo 6, e vou ler até o 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Veja, Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão foi um homem que teve uma comunhão face a face com Deus. Abraão não era judeu. Abraão era pagão. Morava em Ur dos Caldeus. Mais ou menos uma das cidades mais cosmopolitas da época. E Abraão é escolhido por Deus e removido da sua parentela, removido da sua estrutura cultural, removido de todo o seu contexto e passa a ser peregrino em terra estrangeira, mas recebeu as promessas de Deus pela fé. Veja, quando Abraão creu em Deus e aceitou Ele como seu Senhor, e o obedeceu, e o seguiu, e o amou, e o respeitou, e o venerou, e o adorou, porque fez também seus sacrifícios a Ele. Sua fé foi provada com seu filho Isaque. Veja, Abraão não tinha uma lei imposta sobre ele, a não ser uma lei já gravada em seu coração de um relacionamento com Deus. Não havia os 10 mandamentos, não havia lei de Israel, não havia nenhuma ordenança. Moisés não havia nem nascido ainda, o povo de Israel nem existia ainda, mas Deus escolheu Abraão e o instituiu como pai da fé. Então o princípio da bênção e o princípio dos milagres não estão em cumprirmos coisas, ou nos sacrificarmos, ou fazermos coisas. Está em crermos em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu por nós, ressuscitou e deu por nós a sua vida, para que a sua vida viesse para nós, para que o perdão de pecados viesse para nós. Então o milagre está em Cristo, e somente nele, e não em nós. Portanto, é por fé. Justo vive por fé, não vive por circunstância, não vive por necessidades pessoais. Veja bem, muitas vezes as pessoas agem, né? Saul perdeu o seu reino.
Samuel lhe deu uma ordenança: ao sexto dia para o sétimo dia chegarei, sacrificarei a Deus pedindo a bênção sobre a batalha, e você vai sair em guerra com os filisteus e vai vencê-los. O que Saul fez? Montada a batalha, de um lado os filisteus, do outro lado o exército de Israel. E muitos, vendo o tamanho do exército dos filisteus, começaram a deserdar, começaram a ir embora e abandonar o campo de batalha. E Saul se preocupa, fica ansioso, fica temeroso das circunstâncias, e ele faz o quê? Toma o lugar de sacerdote e sacrifica, quebrando a ordenança de Deus, desobedecendo a Deus como rei. Samuel chega, e a explicação de Saul é a pior de que poderia existir: forçado pelas circunstâncias, sacrifiquei. Será que nós não devemos refletir nos dias de hoje? Será que as circunstâncias não estão tentando nos pressionar? Será que nós mesmos, nossa falta de fé e falta de confiança na palavra de Deus e falta de estabilidade em Deus não está nos pressionando a agir contrário à palavra, agir contra a fé, agir contra pessoas? Será que a circunstância não está nos pressionando? E em vez de vermos nisso uma oportunidade de sermos moldados por Deus como um oleiro maravilhoso que nos cuida, que nos molda, será que nós não devemos nessa hora deixar Deus trabalhar nosso coração o dia inteiro, lavar nosso corpo, nossa alma com o seu sangue e trabalhar pelo seu Espírito, realizando os milagres que Ele tem que realizar em nós? Será que nesses momentos Deus não está querendo preparar sua igreja, seus filhos, suas filhas, seus príncipes, suas princesas, para executar uma obra ainda maior na face da terra nesses dias? Onde milagres seguirão dos que creem. Será que Deus não está nos ensinando ainda mais vivermos pela fé, como deve ser, o justo deve viver pela fé, não por circunstâncias? Por isso que Paulo aqui chama a atenção dos Gálatas: ó insensatos, o evangelho em poder do Espírito Santo chegou até vocês por causa da pregação da palavra, e não porque vocês cumprem ordenanças, não porque vocês têm que cumprir rituais, mas por fé, por amor a Deus, por devoção a Deus e por obediência. Sim, a obediência ela faz com que nós venhamos a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nem mesmo nossa obediência pode gerar milagres. Nos milagres, nós devemos crer. Nos milagres, nós devemos esperar. Nos milagres, nós devemos semear, orando, abençoando em todo o tempo e crendo em todo o tempo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Então cuidado, para que não venhamos a nos tornar insensatos na fé e nos desviemos do evangelho que nos foi anunciado. Eu conheci o amor de Deus, eu conheci o carinho de Deus, eu conheci a graça salvadora pela pregação do evangelho. Eu conheci essa graça pelo testemunho que me foi dado em Cristo Jesus. Por um homem, o seu Mar, quando me ministrou, começou a trabalhar no meu coração, lá na sua oficina, eu era um cliente. A gente não sabia tudo o que ia acontecer. Quando conheci o pastor Isaías, quando conheci o Paulo, quando conheci toda a estrutura da igreja, ao ler a palavra de Deus e ouvir o evangelho, isso fez com que eu viesse a conhecer essa graça salvadora. E essa graça salvadora me libertou. Essa graça salvadora me amou a tal ponto de ter transformado completamente meu coração. Eu tenho certeza que isso também acontece. Aconteceu contigo e possivelmente pode estar acontecendo agora, nesse exato momento, em teu coração. Não é por coisas que você tem que fazer, mas é por tudo que Jesus Cristo fez por ti. Não é por obediência, mas é por amor, de seguir a Cristo, dia após dia, negando-se a si mesmo, tomando a cruz e sabendo que a bênção de Abraão chegou até nós.
Não porque Abraão obedeceu ordenanças, mas porque ele creu em Deus. E a bênção chegou até mim, gentil, não judeu. E a salvação chegou até mim, gentil, não judeu. E a glória de ser cheio do Espírito chegou até mim, gentil, não judeu. Porque Abraão creu. E nele, todo aquele que crê é abençoado. Veja, Jesus Cristo se revelou a nós. Ele se revelou a Abraão. Da mesma forma que Abraão foi salvo, nós estamos salvos. Desfrutamos da mesma comunhão que Abraão teve com Deus, de face a face falar com Ele através da oração, e sermos ouvidos, e sermos respondidos. Eu quero orar contigo nesta hora, e abençoar a tua vida, para que a graça e a unção de Cristo venham sobre ti, e você realmente veja a interferência de Deus na tua vida. Isso é milagre, em qualquer circunstância, nas pequenas ou nas maiores, nas pequenas dificuldades do coração ou nas grandes dificuldades do coração, nos pequenos dilemas do nosso pensamento ou nos grandes dilemas do nosso pensamento. Deus, em todas essas circunstâncias, é poderoso para realizar os seus milagres. Pai, nós abençoamos a vida de cada um que nos assiste nessa hora, pedindo que a mesma graça e unção que esteve sobre Jesus Cristo enquanto Ele andou conosco, a mesma graça e presença do Teu Espírito que esteve com Ele na hora da ressurreição e na hora da assunção, e também na mesma graça e unção que caiu sobre nós quando o Teu Espírito se revelou à igreja, isso alcance a cada um nesse dia, para que haja revelação de quem Tu és, Jesus. Nós abençoamos a Tua vida e sopramos sobre Ti a bênção de Deus, para que a graça e a unção de Cristo caia sobre Ti e sobre a Tua casa, e nessa promessa e nessa alegria, você conheça mais e mais a Deus, e tenha iluminado os Teus olhos, o Teu coração, e tenha curado o Teu corpo e a Tua alma, e que você veja a interferência de Deus no Teu dia a dia, e reconheça e agradeça por tudo aquilo que Ele tem feito, com um coração jubiloso. Nós Te abençoamos nesse dia, em o nome de Jesus. Amém? Não esqueça que você pode participar conosco nos cultos ao vivo agora, mas você tem que se inscrever, né? Porque nós temos a restrição aí de 30 pessoas apenas nos cultos, e nós estamos aí obedecendo todas as orientações, né, dos decretos municipais, estaduais, federais, porque nós queremos ser bênção. Nosso objetivo na face da terra é anunciar, proclamar a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da humanidade, o único que morreu e ressuscitou, vivo está, e o seu Espírito que habita em nós. Portanto, Deus te abençoe nesse dia, venha estar conosco, faça a tua inscrição online, né? O link está aí para que você possa se inscrever. E se você tem alguma necessidade, você quer um pedido de oração, você também tem os nossos canais de comunicação. Muito obrigado pela tua audiência, e se você foi tocado também no teu coração e assim desejar, contribua, faça isso com alegria, porque ao contribuir você está também semeando o Evangelho, e glória a Deus, nós temos visto vidas serem colhidas para o reino de Deus. Deus te abençoe nesse dia, paz a todos, um abraço a todos no coração, Deus está conosco. De um